Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast. Como você já sabe, aqui o papo dura o tempo de um café. E dessa vez, nesse cafezinho, eu trago com vocês o Júlio, como sempre. Tudo bem, Júlio? Oi, gente, tudo bem? Olá, Matheus. Oi, Daniele. E uma convidada especial, que é a Daniele Barrios. Tudo certo, Daniele? Olá, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Matheus e Júlio. Vambora! Vambora que tem papo, né, Matheus? Bastante. Opa, muito bom. Daniele, antes de tudo, para a gente começar esse papo aqui, como você se descreveria? Qual que é a sua atuação? Como que é a sua jornada? Enfim, o Júlio, ele fez uma pergunta uma vez para mim que me pegou um pouco e eu gosto de fazer ela, acho que eu vou aderir até, que é: de onde você veio, para onde você quer ir, né? Bom, eu sou farmacêutica bioquímica, né, de formação. Olhei um pouco para os negócios também aí na minha formação e também compliance. Então tenho um MBA em gestão, né, de negócios e também uma especialização em compliance, aí olhando para a ética dos negócios, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência na gestão de projetos e processos, tanto nacionais quanto globais, em farmacêuticas. Então, minha jornada foi sempre na indústria farmacêutica, também em startup, que é um mundo completamente diferente, mas uma startup de saúde e indústria farmacêutica, sempre implementando áreas, idealizando novos serviços e olhando qual o impacto, né, mensurando o impacto desses serviços e novos negócios para o negócio da companhia, né? Acho que é muito importante essa mensuração de resultado, então sempre trilhei a minha jornada nesse sentido. Do ponto de vista profissional, acho que é isso, né? E falando um pouquinho aí, eu sou uma entusiasta, né, aí do esporte, tenho aprendido um novo esporte, acho que isso faz bastante diferença, então estou aprendendo a jogar tênis aí depois de um longo tempo, né? E sou mãe de planta também, adoro uma plantinha, traz vida aqui para casa. Então, essa sou eu, né, aí do ponto de vista profissional e também pessoal. Que genial. Muito bom. Gente, a Daniele foi aquilo que eu classifico como um dos felizes achados, né? A gente, como todo mundo, ou quase todo mundo, né, no meio profissional, em algum momento do dia passeia pelo LinkedIn. Então, encontrei o perfil da Daniele lá, muito alinhado com o que a gente faz, né, tanto na Flux quanto o que a gente se ensina, né, na Flux School. Falei, nossa, trazer, né, para reflexão e mesmo para expor, né, para o pessoal que ouve, né, o Epifânios, um olhar, né, especialista e ainda mais incrementado, né, com essas duas abordagens que você trouxe na sua apresentação, né, que é a especialização em compliance, tão importante, tão necessário, né? E esse trajeto assim, né, que te trouxe também o MBA em administração, mais todos os anos. Quantos anos você está no mercado, Daniela? Esqueci de te perguntar. Mais de 20, eu estou beirando os 23, quase. Olha isso, né? 2 décadas de experiência acumulada, um monte de coisa que, sem dúvida nenhuma, deu muito certo, um monte de coisa que poderia ter dado certo, mas, de repente, os ventos mudam o olhar da companhia e, às vezes, até o investimento. Um monte de coisa que não deu certo e que deu certo porque virou aprendizado, mas não deu certo com relação ao objetivo anterior, né? Como a gente falava ainda há pouco, o setor farmacêutico é algo que, na condição de consumidores, a gente nem imagina que também precisa, a exemplo de todas as outras organizações, se preocupar o tempo inteiro em garantir a excelência, não só nos seus processos, mas na sua operação como um todo, porque, como se trata de medicamentos, a qualidade é o ponto de partida, né? Como a gente costuma falar. Então, o tempo e o show é todo seu, Daniele. Fica à vontade e conta essa história para a gente. Bom, acho que para a gente começar, acho que é importante, né, compartilhar por que é tão importante ter processos bem estruturados dentro da indústria farmacêutica, né? E aí, pensando desde a idealização de uma molécula, ou como a gente define, né, qual linha terapêutica a gente vai seguir, até esse produto final chegar para um paciente, né, para que ele seja tratado, enfim.
Quando a gente fala de indústria farmacêutica e saúde, a eficácia é super relevante, né? Então, a gente precisa ter produtos que tenham realmente o resultado que a gente espera, né? A segurança é um papel fundamental, né? Estamos tratando com o maior bem aí das pessoas, que é a saúde, né? Otimização de recursos, sem dúvida, a produção de medicamento é um processo bastante complexo e também custoso, e obviamente isso replica ali para o paciente. Então, quanto mais a gente otimizar esse recurso, melhor a gente consegue, né, destinar esse produto final. A conformidade com as regulamentações, então é um setor completamente regulado, então a gente tem uma série aí de regulamentações que visam tanto promover a eficácia, a segurança do paciente, como legislar ali as questões éticas envolvidas na indústria, né? E também a acessibilidade do tratamento. Então, os processos são muito relevantes por N fatores, e eu destacaria esses aqui nesse sentido, né? Então, minimizar erros, porque quando a gente produz um produto, né, a gente não pode um dia fazer de um jeito, outro dia fazer de outro. Então, a variabilidade dentro do processo, ela não pode existir, né? A gente tem ali as boas práticas de fabricação e a gente precisa seguir todo esse processo para que a gente tenha ali, efetivamente, tudo que eu falei aqui, segurança, eficácia e também a confiabilidade no produto, né? Então, de novo, é muito importante. É uma indústria completamente regulada e a gente tem processos aí, né, do começo ao fim da produção até o final aí, né, do produto chegando aí na gôndola ali da farmácia e atingindo o paciente também. Você usou a palavra confiabilidade, né? Existem alguns estudiosos espalhados pelo mundo sobre o tema organizações de alta confiabilidade. Normalmente, esse pessoal entende e olha, né, para essas organizações como serviços hospitalares. Você acredita que o setor, na ótica, né, que você trouxe, o setor farmacêutico também é uma organização de alta confiabilidade? Poderia ser olhado dessa maneira também? Sim, eu entendo que sim, mesmo porque quando a gente estabelece um processo para um desenvolvimento de uma nova molécula, etc., existem diversos critérios que precisam ser seguidos, né? Então, pensando aqui na idealização de um novo produto, a gente começa olhando, né, o mercado, o que o mercado precisa, ou o que eu posso desenvolver diante desse mercado em que vai corroborar aí para a saúde pública. Depois disso, a gente tem uma série de etapas, né, que a gente segue ali até que nós cheguemos a uma molécula que pode ser um possível medicamento, né? Então, isso é feito por diversos testes, e hoje aí a gente usa sobremaneira as novas tecnologias para fazer uma triagem dessa molécula. E depois a gente começa uma série de estudos em cima dessa molécula, até mesmo antes que ela chegue ali para um teste em vivo. Né? Então, já respondendo aí mais diretamente a sua pergunta, sem dúvida é um processo extremamente confiável, e especialmente os produtos inovadores, uma série de comprovações técnicas, científicas, precisam ser comprovadas para que esse produto tenha ali as aprovações, né? E a gente está falando aí de agências regulatórias como o FDA, como a Anvisa, como o EMEA na Europa. Então, são agências super reguladas, né? Super bem desenvolvidas e estruturadas, e que a gente realmente precisa comprovar a eficácia, a segurança e a confiabilidade dos produtos para que eles sejam aprovados, né? Sem essas aprovações, a gente não pode, de forma alguma, comercializar um produto em qualquer país, né? Você trilhou, né, a experiência que você acumulou, existem em todas elas protocolos, sabe, procedimentos formalizados de revisão e revalidação dos processos que foram estruturados? Sim, a gente tem
todas as áreas, né, interconectadas, e aí falando desde a pesquisa e desenvolvimento, passando pela qualidade, passando ali pela pesquisa clínica, passando por uma área médica, passando por uma área de marketing, por uma área legal, enfim, todas essas áreas, né, que são interligadas, elas têm os seus processos e as suas SOPs, né, ali estabelecidas, com critérios de revisão frequentes e ali estabelecidos pelas políticas da própria companhia, né? E então, sim, a gente tem uma série de procedimentos, tanto do ponto de vista da corporação, como das áreas específicas e ali para processos mais particulares, etc. Então, nós descrevemos os processos, revisamos regularmente e são processos extremamente auditados, né? Acho que isso é um ponto bem importante. Nós somos auditados tanto internamente, então existem áreas de auditoria, tanto locais quanto globais, como auditorias externas, né? Então, se a gente pensar, a gente tem auditorias aí por todos os lados, se a gente segue super à risca, porque realmente ter um apontamento de auditoria é algo bastante complexo e a gente precisa evitá-los ao máximo, né? Muito bom. Eu tenho uma dúvida que ela vai bem num caminho assim da posição de leigo total e vendo de fora tudo isso, né? E aí já vou colocar a minha observação aqui. A gente entende e fala isso direto, né? Para nós, todas as empresas são constituídas e movidas por processos, só que existem setores, existem atuações onde uma falha de processo faz com que a empresa perca um cliente ou perca 10 clientes, e no caso do farmacêutico, os problemas podem ser muito maiores. A gente está falando de vidas mesmo, né? A dúvida que eu fico é como que era a sensação de estar, ao longo de todos esses anos, trabalhando nessa frente, né? Como que é? Você sentiu algum tipo de pressão relacionado a esse tipo de trabalho, ou essa responsabilidade, para além, inclusive, né, das auditorias que fiscalizam tanto o trabalho? Porque quando eu, por exemplo, vou tomar um remédio, alguma coisa, eu vejo a bula e existem vários efeitos colaterais, né? Dá até um susto. Você pega um remédio para dor de cabeça e pensa, meu Deus, posso sair daqui para o hospital. Como é que é lidar isso no dia a dia, assim? Por isso que eu digo, uma pergunta bem de pessoa para pessoa, né? Como é que é? Sim, acho que especialmente eu, como profissional de saúde, né, e me formei com esse propósito de cuidar dos pacientes, é muito, às vezes, estranhado como que a gente entra na indústria, né? Muitas vezes é visto como uma parte não legal aí da saúde, mas muito pelo contrário, né? Quando a gente está ali inserido dentro dos processos, o nosso principal objetivo, e aí, tanto do ponto de vista profissional e eu como pessoa mesmo, indivíduo, o meu olhar é levar saúde para o paciente. Então, a pressão de ter a melhor solução, o melhor atendimento, algo com agilidade e que atenda ali a necessidade, tanto física quanto muitas vezes psicológica daquele paciente, é super grande, né? Não dá para dizer que a gente não sofre essa pressão o tempo todo. Então, sim, a pressão é muito grande, né? Mas é estimulante, especialmente quando você vê ali uma necessidade não atendida ou algum paciente que foi curado ou até mesmo que tem a sua doença crônica controlada. Muito, né? A diferença, não, os extremos, né? Pressão profissional e satisfação pelo resultado é exatamente o que você trouxe, né? Quando você vê que existe, né, apesar de todas as possibilidades de efeitos laterais, colaterais, trilaterais, n-laterais, a dor de cabeça do Matheus passou todas as vezes que ele tomou, né, o analgésico, né? Muito bem. Posso só complementar uma coisa? Claro, claro. Acho que é muito importante trazer, né? Acho que a gente fala aqui para um público que não necessariamente é de saúde. Por que a gente tem uma bula tão complexa, cheia de informações e que às vezes até assustam o paciente, né? Dentro do processo de estudo e de análise ali de testes de um medicamento antes dele chegar no mercado, toda e qualquer reação adversa que um paciente apresente, isso precisa ser documentado.
né? Boa. E isso entra Boa. na bula do produto. E não somente Boa. anteriormente ao lançamento, como posteriormente. A gente tem aí o que a gente chama de estudo de fase 4, que é quando o medicamento já está no mercado. Expandindo para a grande população, a gente identifica um evento adverso que não havia sido descrito ainda e que tem ali uma relevância, a gente precisa alterar a bula e precisa conter essa peculiaridade, esse evento adverso na bula. Então, por isso que as bulas são tão longas, tão complexas e tem aí tanta informação, porque tudo está documentado ali, né? Então, acho que é importante aí. E não leiam bula, né? Leiam apenas para entender ali o melhor uso, enfim, sigam o que o médico leva, né, como orientação. E a bula é um documento, né, efetivamente, para que a gente tenha ali mensurado e declarado o que é possível ser identificado ou sentido por um paciente. Então, eu acho que essa introdução sobre a importância e a relevância, né, dos processos na indústria farmacêutica, ela está bem provocada aqui. A gente entendeu que assim, não tem jeito, precisa estar tudo muito bem estruturado, muito bem documentado. Do contrário, não passa na primeira auditoria, mesmo que seja interna, né? Qual o outro tema que você trouxe para a gente aqui? Diga lá. Eu acho que valeria a gente falar um pouquinho do processo de desenvolvimento de uma nova molécula até ele chegar no mercado. Então, como que se estabelece, né, ali um alvo terapêutico, né? Como que uma molécula surge? Existem as necessidades não atendidas, como a gente chama, então existem doenças que nunca foram estudadas, que não têm tratamento, essa é uma necessidade não atendida, ou uma oportunidade de mercado, né? Com essa avaliação, a gente define ali muito a linha que a empresa vai seguir. Então, hoje a gente tem empresas focadas em doenças raras, empresas com foco na oncologia. Então, diante dessas necessidades, como que a gente vai seguir? Que linha que a gente vai seguir ali, né? Obviamente, existem as questões epidemiológicas também, prevalência de doença, que ajudam a gente a definir uma nova área terapêutica ou uma área terapêutica a se trabalhar, né? Depois disso, a gente tem a triagem de compostos. Então, existem bancos de moléculas, né? Bancos de produtos químicos ainda, né? Não são medicamentos, ou que podem se tornar um medicamento, ou que possam sofrer alguma modificação química ali nesse sentido, para que a gente siga, né, todo o processo de desenvolvimento. E para isso também o mecanismo da doença é muito importante, né? Muitas vezes a gente tem um tratamento que atua em uma parte desse mecanismo, mas se nós tivermos o conhecimento do mecanismo completo, talvez a gente possa atuar por uma outra parte, então, trazendo ali um melhor benefício para o paciente. Então, conhecer esse mecanismo também é um fator relevante para que a gente defina como que a molécula ali que a gente vai desenvolver possa atuar, né? Estabelecendo essa primeira triagem ali que a gente chama, existem os testes pré-clínicos, né? E aí eu estou falando de testes que acontecem para mensurar as atividades biológicas daquela molécula, enfim, são ambientes completamente controlados. Depois a gente transpõe isso ali para o ambiente em vivo, né, como a gente chama. E aí a gente começa a fazer os testes em organismos vivos, que podem ser animais, ou sistemas que a gente tem ali construído com células, etc. Tá? Por que é importante a gente fazer isso, né? Porque talvez tenha algum aspecto ali naquela molécula que seja super tóxico para esses organismos vivos e a gente precisa identificar isso ali no começo ainda, né? E aí isso pode gerar uma otimização de molécula, isso pode mudar ali o candidato que a gente tem a um medicamento, né? E, obviamente, isso é completamente descrito e existe um processo muito bem desenhado para que essas etapas sejam feitas, né? Quantas vezes o mesmo teste precisa ser feito, qual que é a amplitude disso, então isso é muito processual. Depois que a gente passa desses pré-clínicos, a gente vai para os ensaios clínicos, e aí a gente já está falando em ensaios, né, que são desenvolvidos em fases, e a gente chama de fase 1, 2 e 3, em que a gente vai escalando, né? A gente começa ali em humanos, num número bem pequeno,
e vai aumentando, né, para entender qual que é a amplitude e qual que é a escalabilidade daquela molécula, né? Só para vocês terem uma ideia, esse processo ele leva mais ou menos uns 10 anos, né? E aí, com a vinda da inteligência artificial e das novas tecnologias, isso tende a evoluir, a gente tende a ter medicamentos de forma mais rápida, e quando a gente pensa em uma molécula, né, que chega ao mercado ali para o paciente, para uma molécula, a gente estudou cerca de 10 mil moléculas. Né? Então, olhem o funil que é essa parte, tanto pré-clínica quanto clínica. Eu tenho a impressão que quando a gente começa falando de processos, e aí a gente entra numa fase de pré-clínico, né, os testes pré-clínicos, o processo ele já ganha um status de protocolos, não? Eu imagino que é um pouco isso, né? Porque ele não permite mais a boa vontade do profissional que vai fazer do jeito dele, porque ele acha que pode ser melhor, né? Ou pode melhorar o resultado, ou ganhar tempo. Quando você entra na fase de testes pré-clínicos, né? E os ensaios, então, aí a gente começa a chamar literalmente processo de protocolo. Faz sentido isso? Perfeito, é isso mesmo, né? Os protocolos, eles são documentos super bem descritos, né? E que definem qual que é o tipo, e aí pensando nos clínicos, qual que é o tipo de paciente que vai ser estudado, quais são as características, quais são... inicialmente, a gente começa com pacientes que não têm doença, né? Exatamente para fazer uma avaliação inicial ali, então é um paciente sadio, e depois a gente vai mudando esse protocolo, seguindo ali para as próximas fases de um protocolo que é muito bem estabelecido e que cria a forma com que o paciente vai administrar aquele medicamento, se ele pode tomar um outro medicamento ou não, e isso vai eliminando ali os pacientes, né, na triagem, para que o paciente tenha ali o perfil descrito exatamente do protocolo, para que a gente consiga mensurar e comparar os resultados. Então, realmente são estudos muito bem desenhados, né, e a gente, como companhia, precisa publicar essas informações para que isso seja público, né? Então, qualquer novo medicamento tem esses protocolos divulgados e públicos aí para consulta, né? Imagino, Daniele, que as decisões, elas têm várias dimensões, né? Desde uma decisão de certo e errado, a decisão de retira, né, do experimento, do teste, ou do ensaio ou não, e também deve ter uma camada de decisão estratégica que aponta, por exemplo, que quando eu levo uma molécula, né, para um status, por exemplo, de ensaio clínico, eu já testei 10 mil outras moléculas antes disso. Eu imagino que isso tudo, quando a gente fala em documentação, isso vem amparado com dados, né, com indicadores de resultados em cada uma dessas fases, né? A indústria trabalha bastante com os indicadores chaves, né, os KPIs. Antes da gente avançar, né, para o próximo tema ou subtema, como que funciona essa coisa dos indicadores chaves em cada uma dessas fases, para que, a partir da leitura e interpretação desses indicadores, a gente sabe que pode sair do ensaio clínico F1 e ir para o F2 já. Você pode comentar isso? Sim, sim. Os indicadores vão variar muito em relação à doença que a gente está estudando, né? E aquela molécula, isso, enfim, vai depender muito de qual que é o evoluir da doença e o que se espera como resultado, né, do uso daquele medicamento no final do dia, porque muitas vezes é controle e não é cura. Então, isso vai depender muito do desfecho, né, como a gente chama, do desfecho desenhado no protocolo ali do estudo. Então, muitas vezes, a gente tem mais que um desfecho esperado, né? Então, a gente vai sempre olhar aquele critério que foi desenhado ali no braço do estudo. Então, muitas vezes a gente faz um comparativo, né? Eu quero ver o resultado que a molécula teve com um placebo, né? Que é ali um medicamento sem princípio ativo.
né? E qual que é a diferença que a gente tem de resultado no desfecho esperado comparativamente a esses dados. E isso é feito nos centros de pesquisa clínica, né? Então, quando a gente estabelece um protocolo, são selecionados locais no mundo, né? E aí países que vão participar desse estudo, e em cada país são estabelecidos os centros, né? E esses centros têm ali seguem todo o protocolo e eles são também auditados por alguém de uma outra empresa ou pela própria companhia para acompanhar aqueles protocolos clínicos de cada um dos pacientes para saber se aquele dado vai ser validado ou não dentro daqueles critérios estabelecidos, né? Então, a gente olha, sim, os dados que são previamente definidos para que não haja viés, né? E estabelece ali a eficácia que aquele medicamento tem diante daquele desfecho definido. Tem uma pergunta que vai nesse sentido, mas talvez seja uma vírgula aí nessa conversa, que eu acho que é interessante a gente abordar, porque a gente tem observado até agora, com toda a sua fala, Daniele, e também os complementos do Júlio, o nível da complexidade e da criticidade dos processos do setor farmacêutico, né? E, enfim, até puxando o que o Júlio trouxe lá no início das organizações de alta confiabilidade, uma das premissas dessas organizações é a resiliência dos processos, porque eventos adversos acontecem. Como que os processos estão prontos para sofrer esse abalamento e não desmoronar, né? E aí, puxando isso com um episódio, assim, gigantesco na história da nossa humanidade, não precisa voltar muito, né? Eu até esqueço que isso aconteceu em alguns momentos, mas a gente teve uma pandemia e que impactou diretamente os processos e os protocolos do setor farmacêutico, eu imagino, para ter celeridade, né? Como você mencionou, tem coisa que leva 10 anos e a gente teve vacinas em poucos anos sendo lançadas aí. Então, eu queria entender como é que, num estado de emergência, digamos assim, esse setor se reestrutura, se reorganiza. Eu utilizei como exemplo a pandemia, mas com certeza existem outros efeitos adversos, como falta, talvez, de matéria para compor tal coisa, enfim. Queria que você explorasse isso, para a gente saber como que é o caminho não feliz da coisa, né? Sim. Quando a gente pensa num processo atípico, né, como foi o caso da pandemia, obviamente foram medidos os riscos e os benefícios de se ter ou não uma vacina ali com os testes encurtados, mas obviamente os testes foram feitos, né? A gente tem aí todo um processo e o uso da tecnologia foi extremamente essencial, né, para que a gente tivesse esse processo otimizado, enfim, ali dentro dentro da pandemia, né, da criticidade que era a operação que a gente precisava ter, né? Mas sim, os processos são flexíveis desde que eles não ofereçam risco ao paciente, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma falta de um princípio ativo, a gente não vai ter falta do produto, né? A gente não tem como substituir aquele princípio ativo por uma outra coisa. Senão a gente cria um novo medicamento, a gente precisa começar ali do zero todas as análises. Um excipiente, a depender excipiente é o que não tem ação ali, né, no medicamento. Um excipiente é possível sim que haja troca, mas isso também precisa passar por uma aprovação da vigilância sanitária. Então, qualquer alteração que seja feita no produto, existe um protocolo e um processo de aprovação envolvido, né? E o que a gente tem visto muito hoje, e até por a luz aí do que a pandemia nos trouxe de, entre aspas, né, positivo, é o quanto a gente tem automatizado os processos para que a gente ganhe celeridade e o quanto a gente tem usado as novas tecnologias, tanto para triagem de moléculas quanto para os testes iniciais ali das moléculas, para que a gente ganhe efetivamente celeridade nisso. Então, isso também é um processo que precisa evoluir e está evoluindo para que a gente tenha os custos também otimizados e o balance ali entre a inovação de uma nova molécula e os custos da companhia também sejam respeitados, né?
Então, esse conteúdo todo que você está trazendo, ele é fantástico porque não só ele endossa a importância que se dá para a estruturação, né, de processos, procedimentos e o respeito aos protocolos, mas eu acho que ele também traz para a gente um lado, né, do setor farmacêutico que a gente não vê, né? A gente vê o lado da caixinha do remédio na prateleira da farmácia, né? Então, eu fico imaginando aqui, a gente tem processo para entender a doença, a gente tem processo para entender os desdobramentos dessa doença, em que momento a gente pode entrar com algum tipo de solução farmacêutica. Tem processo, inclusive, para inibir a doença, né, para desenvolvimento de produto para inibir a doença, né, as vitaminas da vida aí, todos aqueles, né, produtos que prometem serem aliados, né, da gente na resiliência, né, ou na proteção de doenças. Aí tem processo para validar, né, a pesquisa e busca, né, de uma molécula que consiga reverter um quadro, anular, impedir, ou enfim, cessar, né, a evolução de uma doença. E depois tem processo também para o pós-doença, né? Então, assim, agora eu estou remido, né? E aí está tudo bem, né? Nunca mais eu vou precisar olhar para as caixinhas de remédio? Não é verdade, né? A gente sabe que existe também uma pesquisa também tão grande, né? E com os seus respectivos processos, protocolos, procedimentos, por aquilo que veio para o depois. Dá para imaginar, então, que a indústria farmacêutica ela é tão essencial, né, no dia a dia de todos nós, quanto tudo aquilo que a gente chama de essencial, a própria alimentação, atividade física e tudo mais, né? Como que as agências reguladoras lidam com tudo isso? Só chega lá com um checklist e vai ticando? Como que é isso na sua experiência? Eu não sei nem se eu estou atropelando a sua organização de conteúdo aí, mas conta um pouco para a gente, por favor. Realmente a gente ia chegar nessa parte das aprovações regulatórias, okay, né? Então, depois de todos os ensaios que a gente mencionou, a gente tem todo esse processo de revisão regulatória. Isso é feito mediante dossiês que contemplam e agregam tudo o que foi estudado até então, né? Então, existe um checklist ali que precisa ser feito e todas as comprovações de resultados precisam ser inseridas e disponibilizadas para que a agência regulatória avalie. E dentro da agência regulatória, e no Brasil a gente está falando de Anvisa, né? Mas a gente tem o FDA nos Estados Unidos, a gente tem o EMEA na Europa, todo esse processo, ele é avaliado e também tem um critério de seleção de criticidade, né? Então, a gente tem alguns protocolos, alguns dossiês que podem ser submetidos como caráter muito mais emergencial do que outros, a depender de ser uma doença ali que não tem uma outra solução, que seja uma Covid aí, né, uma vacina, que a gente evoluiu muito nesse processo. Então, existem formas de submissão desses dossiês a depender da solução que a gente está apresentando. Então, a agência regulatória, ela é quem vai olhar a veracidade de todos aqueles dados que nós estamos submetendo para que esse novo, né, essa nova solução, esse novo medicamento seja aprovado. Tá? E aí tem essas instâncias que eu mencionei. Curioso, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma frente de produção mesmo, né, do medicamento já aprovado, já na rua, né, já em consumo de décadas, e eu preciso garantir, né, a excelência, né, na produção daquilo que já está na rua, eu tenho uma outra frente que é a frente da pesquisa, do desenvolvimento, né, e que ela termina nas aprovações, né? Uma vez aprovado, imaginar que no Brasil a Anvisa aprova, e tem outras eventuais aprovações. Qual que é a virada de chavinha? Qual que é a hora que o cara vai lá e fala, viu, compra a matéria-prima, né? Manda produzir as embalagens, avisa os médicos que tem esse medicamento que vai chegar na farmácia e que eles podem começar a comercializar. Qual que é esse momento de virada de chave? A virada de chave é a aprovação, né? A aprovação da agência regulatória, né? Diante dessa aprovação, nós podemos começar a fazer todas as outras etapas, exceto, e acho que aqui vale uma ressalva, quando a gente está falando de pipeline, né, que é ainda antes da aprovação, a gente só tem uma área que pode trabalhar aquele novo conceito
dentro da comunidade científica, junto aos médicos, que é a área médica das companhias. Por quê? A gente vai levar a ciência para aquele médico, muitas vezes uma nova metodologia, uma nova tecnologia, um novo conceito mesmo, uma inovação dentro da ciência, para líderes de opinião, né? Para aqueles médicos que têm ali uma disseminação importante e um nome importante dentro do mercado para contribuir para a disseminação desse novo conceito, né? Quando a gente fala de ciência, tem muitas coisas que são descobertas, realmente descobertas, né? Ninguém sabia, novos mecanismos, novos achados, novas formas de tratamento, e esses conceitos precisam, de alguma forma, serem disseminados. Então, a gente tem, dentro da área médica das companhias, os MSLs, né? Que são especialistas em levarem para esses líderes de opinião esses novos conceitos. Fora isso, a gente não pode, em absoluto, falar sobre o produto, sobre as indicações, né, desse medicamento que nós estamos estudando. Depois da aprovação da Anvisa, a gente pode, né, ter ali qualquer ação e atuação frente ao mercado, né? E só um ponto que acho que é importante, o timing, né? A gente tem essa aprovação e depois a gente tem mais um passo, que é a definição do preço, né, do produto. Poxa, muito legal, muito bom. Eu confesso que essa é a segunda vez na minha vida que eu fico tão impactado com a complexidade do setor farmacêutico como um todo. A primeira vez foi na faculdade, que eu fiz publicidade e propaganda, e acho que foi no primeiro ou no segundo semestre que eu tive uma disciplina de direito para falar do que pode falar e o que não pode falar nas peças, né? E eu lembro que a primeira prova foi das regulamentações para publicidade infantil, e a segunda prova, com maior peso, era para vender remédio, essas coisas. E, assim, me lasquei, né? Passei ali na faixa, porque realmente é bastante complicado, e a gente está falando no momento pós toda essa complexidade, né? Quase que o processo de preparação disso tudo, né? Mas aonde eu quero chegar com tudo isso é justamente que você fez uma observação, Júlio, há um tempo atrás, que agora a gente não poderia ter outra conclusão senão essa, né? O tão essencial é na nossa vida esse setor farmacêutico, quanto complexo e crítico em termos de operação. Porque, assim, a gente está falando aqui de uma complexidade que ela, na ponta, chega de uma forma tão direta e objetiva. Eu precisei fazer um procedimento no meu dedão, porque eu tenho um sério problema com unhas encravadas. Já tive que fazer 3 microcirurgias, 2 num dedão e outra no outro. E eu tomei uma anestesia. Eu sinto dor de cabeça, eu tomo um remédio. Então chega de uma forma que ela digamos que solene, né? Mas por trás de tudo isso tem uma preocupação, um zelo, um tempo, dinheiro, tudo, tanta coisa investida, que eu acho fenomenal a gente ter esse espaço, Daniela. Eu agradeço muito por você fazer esse review aí. Review até reduz, né? Fazer toda essa ponte da pesquisa ao paciente. E, enfim, até o termo, né? Descoberta de moléculas e tudo mais é uma coisa que eu não estava familiarizado. A minha perspectiva aqui na Flux, que é uma consultoria de processo, já é processo que é mais abrangente, né? Não está segmentado, como é da comunicação. Então, eu vejo assim, uma coisa que é muito engraçada até, só fazendo esse parênteses. O meu esforço principal é de valorar o tema processos em diversas instituições, em diversos segmentos, né? Porque a gente vê que existem muitas frentes aí de mercado que elas conseguem crescer, conseguem entregar valor para o mercado sem ter processo estruturado. Aquela startup que explode, unicórnio, vai recebendo dinheiro, vai injetando e pronto. Só que, assim, é um tipo de esforço que eu nem precisaria ter no setor farmacêutico, porque a coisa ela já está absolutamente consagrada em termos de consciência, né? E aí, pegar toda essa complexidade, todo esse processo e chegar em um produto que a gente consome, eu acho que é uma coisa fenomenal, que eu queria abrir esse espaço aqui para a gente exaltar quase isso e agradecer de novo você, Daniele, por mostrar todo esse backstage aí. Realmente é uma complexidade
tamanha, né? A gente geralmente fica envolvido em uma parte desse processo, né? Então, eu sempre estive ali no guarda-chuva da área médica, de Medical Affairs, mas existe um apanhado, né? E aí, depois que a gente produz, a gente tem o controle de qualidade. Então, os processos continuam ainda ao longo de toda essa jornada, né? Tem armazenamento, distribuição, que precisa ter ali controle de temperatura. Então, assim, é um processo extremamente complexo. E como você falou, né? Até mesmo na propaganda que a gente faz ali para o médico, e a indústria só pode falar direto com o médico, existem uma série de regras e processos a serem seguidos que também são legislados, né? Eu não posso sair falando de um dado que eu não tenho nenhuma comprovação científica, por exemplo, né? Então, realmente, são processos muito complexos, e eu ressalto aqui a importância de toda essa cadeia estar concatenada, né? Então, a partir do momento em que a gente tem aí os processos interligados, a gente ganha celeridade, a gente ganha confiabilidade, né? E a gente garante que a gente tem uma solução mais bem definida ali para o paciente no final do dia. Então, eu sou realmente apaixonada por tudo isso, né? Acho que passei mais parte da minha vida dentro da indústria farmacêutica do que fora dela, e não seria diferente se eu não realmente tivesse esse amor por levar uma solução inovadora, por levar uma solução para uma necessidade não atendida, e ver ali os pacientes com excelentes resultados, curados ou controlados ali dentro das suas doenças. Então, realmente, eu concordo com você, é um processo incrível, a gente precisa entendê-lo, né, para valorizá-lo cada vez mais. Maravilhoso isso. Daniele, e aí, assim, né, se não parar a gente vai falando a tarde toda, porque tem assunto, né, para muito. Mas, como isso é um cafezinho, que eu tentei transformar num barrilzinho aqui, para dar tempo de fazer tantas perguntas assim e te estimular, né, no que diz respeito a trazer esse conhecimento e tudo. Uma coisa curiosa, né? Você usou, viu, teve contato, conhece as tecnologias utilizadas para promover a governança desses processos todos? Sabe, onde eu acho o protocolo Panarã? Quem é responsável pelo processo Panarã? Qual foi a última vez que o processo Y passou por uma revalidação e quem foi o responsável por ela? Existe uma tecnologia para fazer essa governança toda ou não? Está tudo num ERP que é gigantesco, que dá conta da empresa como um todo? Ou às vezes a gente se descabela porque precisa achar o documento X, mas não sabe em que pasta que ele está no servidor que está superlotado e tal. Nem sei se você pode comentar esse tipo de coisa, mas seria tão importante, né? Sim, como nem tudo é perfeito, né? A gente realmente tenta ao máximo integrar esses processos dentro aí dos sistemas de um ERP, por exemplo, mas nem tudo é assim tão fluido, né? Então a gente cada vez mais tenta deixar as documentações acessíveis, mas geralmente elas são restritas às áreas de responsabilidade. Então, o que é pesquisa e desenvolvimento fica ali com o time do desenvolvimento, o que é pesquisa clínica fica com o time da pesquisa clínica. Então, a gente tem essa segregação dentro do processo, que a gente vê hoje é a integração muito mais de suprimentos e produção, aí usando os ERPs, e o que é legislado e que a gente precisa tornar público, isso sim, a gente tem, né, o clinicaltrial.gov, então qualquer estudo que está vigente está disponível lá. A gente tem as bulas na Anvisa, então a gente consegue olhar ali todas as versões das bulas. Então, o que é público, a gente tem, obviamente, aí os acessos, né? E a gente nem consegue evoluir nesse sentido, mas dentro das organizações, cada uma cria uma governança mais adequada, e hoje, cada vez mais, a gente tem buscado essa integração para facilitar e trazer celeridade ao processo. Considerando as políticas, elas ficam disponíveis geralmente para que todos os colaboradores possam acessá-las com seus aprovadores, seus prazos de validade, para que
que todos sigam, né, no seu dia a dia, tudo que está estabelecido e os processos definidos por cada uma das áreas dentro da companhia. Entendi. E você, como a gente observa em outras áreas, né, outros setores, macroeconômicos, segmentos, você percebe a persistência, né, de silos de excelência. Então, cada área faz de forma excelente aquilo para a qual ela é responsável por fazer, mas quando eu preciso do diálogo entre uma área e outra, eu tenho algum elemento dificultador, alguma dificuldade, ou por ser um segmento tão bem monitorado, né, tão bem auditado e tudo, essa questão em termos mais chiques, né, eu tenho um handoff e tenho os agreements, né, os handoff agreements. Isso, na indústria farmacêutica, pela sua experiência, isso está estruturadinho ou realmente é um desafio permanente, o que não seria novidade para nenhuma empresa de grande porte em outras áreas, em outros setores também? Tem esse combinado lá? Eu vejo as áreas legisladas muito mais bem preparadas, né? Porque existem datas, prazos a serem cumpridos, né? Então, isso flui de forma muito mais, digamos assim, organizado do que em uma área em que quem estabelece as metas e, enfim, é a própria área, né? Então, como em qualquer outra organização, existem os silos, mas cada vez mais a gente está trabalhando de forma horizontalizada também. Mas aí, respondendo de forma mais direta, né, eu vejo as áreas legisladas muito melhor preparadas para atender, né, essa fluidez do que as áreas, entre aspas, administrativas e corporativas como um todo. Mas a gente tem buscado, né, esse trabalho ágil, né, então erra rápido, corrige rápido e tem ali um resultado muito mais propenso, né, para o mercado. Eu acho que um ponto importante para a gente falar é quanto tem mudado, né, a relação médico-paciente hoje em dia, né? Aí com o advento das novas tecnologias, do acesso muito mais fácil à informação, dos vestíveis, né? Hoje todo mundo tem um relógio, hoje todo mundo tem ali um app que faz algum controle de saúde. A gente tem os pacientes muito mais empoderados ali das suas condições de saúde e conversando muito mais ativamente com os médicos para que ele participe daquela tomada de decisão dentro ali do protocolo clínico do médico, né, da conduta clínica daquele médico. Então, acho que isso é um ponto muito importante e cada vez mais a gente tem olhado esses dados de saúde capturados dentro, né, dessas ferramentas, dos vestíveis, como a gente fala, para que a gente também dê celeridade a todo esse processo. Né? Então, a gente hoje tem dados de vida real que são realmente obtidos ali dos convênios, dos laboratórios, desses equipamentos vestíveis e que, de alguma forma, eu acredito que no futuro muito, muito próximo vão contribuir para que a gente ganhe ainda mais celeridade e identifique, né, necessidades não atendidas de forma muito mais objetiva, né? E a gente tem visto uma evolução enorme aí com inteligência artificial, telemedicina, enfim. Então, eu acredito realmente que cada vez mais a gente seremos participativos das nossas condições de saúde, né? Junto aos profissionais de saúde, junto às empresas. Então, a gente tem cada vez mais estreitado esse relacionamento e essa participação do paciente em todo o processo. Maravilhoso. Agora estão chegando aqui, né, para a gente os anéis, né, de monitoramento, né, enfim, cardíaco, sono e tudo aquilo, né. Existe uma empresa há alguns anos, e aí há uns bons anos, vamos falar em torno de 10 anos, eu conheci uma empresa americana chamada Body Media. Esses caras, eles faziam equipamentos para monitoramento de doenças crônicas, né? Então, o teu médico, ele te acionava antes da crise acontecer, porque pelo monitoramento você estava num vetor em direção à crise, né? Relacionada com a sua patologia crônica. Mas isso ainda era uma coisa, sabe, do primeiro mundo, né? Então, acho que agora, como você trouxe, de um lado a gente tem o empoderamento do paciente, e é isso mesmo, né? Quase todo mundo lá
tem o seu Apple Watch da vida ou similar, né? E monitora E já chega para o médico já falando, doutor, acho que eu tenho tal coisa, né? Verdade. Porque viu no Google. Mas olha, eu quero dizer que isso é um risco, sabia? Falar para o doutor, acho que eu tenho tal coisa. Porque teve assim, eu era muito jovem, sabe? Talvez a metade da idade que eu tenho hoje. E aí eu voltei da praia com um vermelhidão assim no rosto e não passava e começou a coçar. Eu fui no médico e falei... Ele falou, no que eu posso te ajudar, né? Eu disse, doutor, eu estou com uma micose. Ele falou, você sabe o que você tem, por que você veio no médico, então? Né? Então, é um risco esse empoderamento, né? Diga. É um risco, mas a gente tem visto uma mudança de comportamento da comunidade médica também diante disso, porque as instituições de saúde têm estimulado todo esse empoderamento do paciente, né? E não vai ter jeito, né? Os médicos que não se adaptarem e tiverem essa postura, né, hierárquica, eles vão perder espaço, né? A gente tem visto aí que a participação precisa acontecer, né? A gente já tem visto em grandes hospitais em que ou os profissionais respeitam ali também a participação do paciente, ou eles não cabem, né, mais dentro daquela instituição. Se a gente pensar, vou trazer um extremo aqui, né? Um paciente que está com câncer, enfim, e ele pode ter a decisão de não querer tratar, né? E isso não é mais só o que o médico quer. Ele pode dizer, não, eu não quero tratar com todos os riscos ali sabidos. Então, hoje, esse poder de decisão também está na mão do paciente e é lícito, né? O paciente precisa ter ingerência sob a sua própria condição, né? Queria só complementar, trazendo também a ação dos planos de saúde, né, na manutenção da saúde para evitar o uso, né, do plano de saúde. Então, são vários planos de saúde que têm lá serviços que eles chamam de gratuitos, e aí essa é uma outra história, de acompanhamento com nutricionista, às vezes até com psicologia, né, psicólogos, e uma visita, ainda que seja remota, né, a um médico regularmente e tudo mais, para evitar que se precise usar, né, o serviço médico. E aí a gente já saiu do universo da indústria farmacêutica, que foi, né, para a vida como ela é, né? E, por fim, voltando agora para a farmácia, não para o farmacêutico, mas para a farmácia, eu vi uma reportagem recentemente na CNN falando da sujeira, né, dos bancos de dados, principalmente no Brasil, porque sabe quando você vai na farmácia comprar um remédio que ele te pede seu CPF? Então, assim, isso também é tema para um outro podcast, mas quando você dá o seu CPF, de alguma forma, alguém sabe que aquele CPF comprou aquele medicamento, né? Então, em tese, isso é maravilhoso, em tese, porque você tem a rastreabilidade da informação. Por outro lado, muitas vezes, a gente foi para uma farmácia, eu e minha esposa, e na hora de pagar, o medicamento era para mim, mas ela falou, bota no meu CPF. Então, sujou a base de dados, né? Porque não foi ela que tomou aquele medicamento. Né? Então, olha quanta coisa tem aí nesse universo, né, Daniele? Eu acho que esse ponto que você trouxe dessa sujeira, né, entre aspas, aí dos bancos, é um ponto bem importante para a gente falar. Quando a gente olha, né, os dados de saúde, seja ele capturado num convênio, seja ele capturado num laboratório, ou até mesmo nas farmácias, a gente fornece autorização para que aquele dado seja usado, né, em outros meios, mas, pensando do ponto de vista da indústria farmacêutica, quando a gente acessa qualquer dado de paciente, esse dado é anonimizado, né? Então, a gente não tem visibilidade de quem é o paciente, hoje a gente não tem visibilidade nem mais de quem é o médico que está prescrevendo e tudo mais. Acho que isso é um ponto bem relevante para trazer a questão da idoneidade e privacidade de dados aí dos pacientes, né? E sim, o dado, quando ele é sujo, né, quando ele tem alguma informação ali que não bate, isso com certeza vai precisar de alguma forma ser higienizado para utilização para esses estudos de vida real, porque senão a gente vai ter inferências inadequadas, enfim, tomadas de decisão com dados que não são reais, né? Porque cada vez mais a gente tem usado esses dados como dado de vida real mesmo e que nos ajudam a evoluir nesse fluxo. Pois é, né? Quando a gente entra, né, numa fase de inteligência artificial generativa, inclusive, e aí eu boto lá uma tecnologia para entender que houve uma prescrição médica por meio digital.
que está rolando, né, agora. Vinculada a um nome de um cliente do meu plano de saúde, deve ter um termo técnico para isso, que eu não sei agora, mas aquele CPF que vincula aquele cliente ao meu plano, que teve uma receita, uma prescrição emitida digitalmente, não finalizou esse ciclo, essa jornada na compra do remédio na farmácia. Mas, na verdade, finalizou, só que não foi no CPF dele. Então, fica aí essa, sabe, assim, não dá para usar o dado, né? Ou pelo menos a jornada ela é interrompida, né? Então, olha quanta coisa em termos de processos, em termos de expertise lógica e de complexidade, né? Isso que você trouxe no nosso episódio, né, de hoje, tem para a gente ficar aí o resto do mês, eu diria, até refletindo e pensando. Uma última perguntinha eu queria fazer para você, daí eu já deixo o Matheus e você encerrarem. Essa experiência toda que você tem, né, e terá ainda, mas vamos falar aqui em 2 décadas, o que nessa experiência levou você para o tênis? Eu sempre quis aprender a jogar tênis, e um belo dia eu vi um professor dando uma aula numa quadra pública, e daí eu parei, estava eu e meu marido, a gente parou o carro e perguntou, e a gente começou a fazer aula ali com ele, bem despretensiosamente, mas o que o tênis hoje contribui para a minha vida, completamente o controle mental, né? A questão do errar e continuar, né? O tênis você erra muito mais do que acerta, e ter ali, né, a capacidade mental de continuar, isso tem, de alguma forma, contribuído muito na minha vida pessoal e também profissional, né? A resiliência, a vulnerabilidade, então, todos esses processos aí, o tênis ensina muito, e, enfim, eu sou uma simpatizante e uma aprendiz. Maravilhoso. E o tênis ajudou você a refletir sobre ou até mesmo acreditar, né, na possibilidade do trabalho ser mais fácil na vida das pessoas, e em especial na sua? Eu acho que a partir do momento do perdão ali pelo erro, né, pelo não chegar na bolinha, etc., e você em 25 segundos precisar estar pronto para enfrentar um novo desafio, um novo ataque, isso sem dúvida tem contribuído muito para a vida profissional e né, aprender ali com os erros e continuar. Acho que isso me ensinou sem dúvida. Maravilhoso. Vamos lá, Matheus, não é? Muito bom. Esporte é fenomenal, né? Eu sou um baita entusiasta. Eu estou particularmente olhando agora para o triatlon. Estou achando muito legal. Pois é, mas é aquele olhar assim, sabe? Poxa, não me chama muito porque é muito sofrido, né? E, assim, isso que você trouxe da questão do esporte como um aparato mental, né? Porque geralmente o que se pensa é o contrário, né? Mais pro físico e etc. É a mais plena verdade, e fico muito feliz que você tenha encontrado isso no tênis também. Bem, antes da gente encerrar, só tem um tópico que eu anotei aqui, fui puxando, queria saber se você quer explorar ele, que é de estratégias de lançamento. A gente pode falar, sem dúvida. Quando a gente pensa, né, num produto chegando ao mercado, e como eu falei um pouco ao longo, né, se é uma nova tecnologia, isso precisa ter ali uma construção conceitual junto à comunidade científica, à comunidade médica, e disseminado para todos os outros profissionais, né? Então, dentro da estratégia de lançamento, a gente precisa, junto com o time de marketing e a área médica, que tem esse olhar mais científico, traçar estratégias, processos para que a gente atinja as especialidades e até mesmo o conhecimento do paciente ali diante daquela condição de saúde, né? Então, a gente trabalha muito na comunicação e na educação continuada, tanto do profissional de saúde quanto do paciente, por meio de associações de pacientes, enfim, conceitos aí muito de awareness da doença para o paciente. A gente não pode falar do produto, mas para a comunidade científica a gente leva o conceito, né, aquele novo mecanismo de ação, etc., e isso de forma contínua para que esse conceito seja inserido e
incorporado ali dentro da conduta clínica daquele profissional, né? E que ele possa ser um defensor também daquele novo conceito, né? Então, quando a gente leva um conceito desconhecido, a gente precisa angariar profissionais que tenham renome no mercado e que sejam referência para que ele dissemine ali para os seus discípulos, digamos assim, aquele conceito. Então, existe um trabalho bastante importante e relevante no pré-lançamento e no pós-lançamento de qual vai ser essa estratégia de abrangência e disseminação desse novo produto, né? Então... Fenomenal. Muito bom. Eu não queria deixar de aproveitar todo o conhecimento que você tem e trouxe de fala e também o que você preparou, né? Eu anotei aqui, falei, poxa, só falta isso. Antes de finalizar, encaixou. Maravilha. Muito legal. Tá certo, gente. Obrigado. Foi muito, muito legal, não só pelo episódio. Eu, particularmente, vou sair aqui com bastante coisa para pensar. Inclusive, fiz anotações aqui enquanto isso, eu vou voltar nelas. E olha, agradeço você que acompanhou a gente nesse bate-papo também. Eu espero que o seu cafezinho tenha sido maravilhoso como o nosso. Assim, como a gente vive, né? Tem cafés que são mais longos, cafés que são mais curtos. Esse é o tipo de café que a gente, assim, fala, não, vamos se atrasar um pouquinho, mas vamos continuar o papo. Foi desse jeito, muito gostoso. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. E, de novo, obrigado, Júlio. Obrigado, Daniele.